Amém, irmãos? Amém. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, né? Quero mostrar um pouquinho a importância e o poder que tem uma oração. Porque muitas vezes a gente vem aqui, fui lá orar mas a oração ela tem uma importância muito grande, ela tem um poder muito grande. Mas para ela ter essa importância, esse poder de resposta diante de Deus, nós vamos aprender como que tem que ser essa oração. Amém, irmãos? Está escrito lá em 2 Crônicas assim, ó. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires. Aí continuando diz assim, ó, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Amém? Vamos entender um pouquinho. A parte A do versículo 26 diz assim, ó, quando o céu se fechar, vai chegar o momento que o céu vai se fechar e a chuva não vai vir. Mas para isso também, ele colocou uma circunstância para que isso ocorra. Já em seguida diz assim, ó, por terem pecado contra... irmãos, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Que todos nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, em todos os momentos. A gente tem que, antes da gente adentrar no culto, a gente pede perdão. Antes da gente levantar para ir trabalhar, a gente já pede perdão. Antes de dormir, a gente, porque nós somos pecadores. Mas vai chegar um momento que ele vai permitir. Vai permitir o quê? Que o céu se feche, que não haja chuva. Mas aí, irmãos, pensa comigo. Aí é a situação da plantação e da colheita. Então Deus que a gente já aprendeu, que Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então a partir do momento que a gente pecou, o céu pode se fechar para nós. Já ouviram falar isso? Tem oração que não passa, você pode ficar clamando aqui, orando ao Senhor, não passa do teto, porque tem o pecado aí no meio. Agora, veja bem, quando que Deus manda a chuva na nossa vida? Põe para mim em Levítico 26, 3, 4, irmã. Olha aqui, ó. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então guarda algo, irmão. Se nós pecamos contra ele e cessou a chuva, significa o quê? Que nós não estamos andando no estatuto dele. Significa que nós não estamos cumprindo os mandamentos dele. Significa que nós não estamos seguindo o que está escrito na palavra. Mas Deus é tão bom, irmão, tão bom para a gente, né? A palavra de Deus diz, né, que Deus é tão bom, que no mesmo versículo, no 26, volta para mim, irmã, na parte B, ele já nos dá qual é a solução se caso nós estejamos naquele momento, naquela circunstância em pecado diante dele, com o céu está cerrado. Ele diz assim, ó, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados. Então tem a condição ali, mas logo em seguida ele fala, ó, você quer que a chuva pare de cessar? O que você tem que fazer? Você tem que orar neste lugar, você tem que confessar os teus pecados e se converter. O que é? É deixar. E nós já aprendemos que conversão não é 360 graus não, que você chega no mesmo, é mudança. Você vira 180 graus e vai para o outro lado. Você está indo para a esquerda, você vira e vai para a direita. Tem que deixar tudo aquilo que você está fazendo. Aí, irmãos, acontece tudo aquilo que está no versículo 27. Ele faz o quê? Ele nos ouve, ele nos perdoa, ele nos mostra os caminhos, nos dá a chuva. Ei, irmãos, em Deus nós conhecemos dois tipos de chuva, temporã e a seródia. A temporã nós já sabemos que é aquela chuva que vem antes da época considerada a época de chuva. Essa chuva temporã ela vem antes, sabe para quê? Para preparar o terreno, para receber a boa palavra. Depois vem a chuva seródia, é aquela que faz o quê? Que dá o crescimento, que desenvolve. Quantos aqui, por exemplo, para eu poder vir aqui na frente e falar, Deus teve que mandar a chuva temporã para preparar o terreno, para depois eu poder vir aqui e começar a dar um pouco de fruto, ainda que tem um monte de galho seco. Olha a importância de uma oração, irmãos. Ei, irmãos, Elias orou e não veio chuva. Aí ele orou de novo e a chuva. Olha a importância de nós estarmos aqui orando.
Guarda algo, pecadores todos nós somos. Mas se nós somos pecadores, irmãos, se nós fizermos o quê? Viermos aqui orar, reconhecendo que isso é a súplica do Espírito. Antes de qualquer oração, irmãos, peça perdão para entrar na presença de Deus. Porque Deus é santo e naquele momento nós podemos não estar numa condição santificada para entrar diante da presença dEle. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é orar, pedir perdão. Mas também não adianta nada orar, pedir perdão e não deixar e se converter dos maus caminhos, como está escrito lá. Se a gente não se converter dos maus caminhos, também não adianta. Você pode entrar toda a oração e pedir perdão. Se continua no mesmo caminho, não passa do teto. Amém, irmãos? Então eu queria compartilhar com os irmãos a importância de nós estarmos aqui todas as quinta-feiras, todas as terças-feiras, orando e clamando ao Senhor, porque é através da oração, irmãos. A Bíblia diz que muito vale a oração de um justo. Deus responde quando tem uma oração sincera. Amém?